O jogo que me ensinou sobre desespero e outras coisas existencialistas. The Stanley Parable. Vambora. Fala rapaziada, hoje a gente vai Fala. falar sobre a Parábola de Stanley. Esse é um jogo de um dos meus gêneros preferidos, os Walking Simulators, porque são os jogos mais simples que guardam o maior potencial filosófico. E nessa pequena caixa de Pandora que nós temos aqui, a gente vai explorar um pouco sobre o existencialismo. Nesse jogo você é um personagem chamado Stanley. O Stanley era um funcionário 427 de uma grande empresa, onde tudo que ele fazia era seguir ordens que apareciam no monitor, e então ele apertava alguns botões. E essa tarefa se repetiu por anos, até que uma coisa esquisita aconteceu. As ordens pararam de chegar. Já tava ali há horas e nada de aparecer comandos no monitor novamente. Então ele decide se levantar e ir em busca de respostas. Conforme ele foi explorando, ele percebeu que não havia ninguém naquele escritório, ou melhor, não havia ninguém em lugar nenhum. Ali ele se encontra em isolamento total. Mas como disse o narrador, ele decidiu ir até a sala de reuniões para ver se não havia perdido nenhuma reunião. E é nesse momento do jogo que você tem a sua primeira escolha: duas portas, dois destinos diferentes. O narrador disse que o Stanley entrou na porta esquerda e a gente foi por lá. Chegou a outra sala, onde também não havia ninguém, e subiu as escadas até finalmente chegar na sala do chefe, onde também não havia ninguém. O Stanley, você tá sozinho, sinto muito. Mas logo atrás da mesa do chefe havia um teclado numérico, um lugar pra colocar uma senha, da qual o Stanley não fazia ideia de qual seria, mas por sorte, claro, ele foi digitando os números aleatoriamente e descobriu probabilidades. Uma passagem secreta se abriu e só havia um caminho para o qual ele podia ir, pra baixo. Foi nesse pequeno momento de suspensão de rotina que o nosso querido Stanley questionou a natureza do seu trabalho. Por que ele apertava botões? Por que ele ficou ali por tantos anos e por que ele nunca tinha se questionado disso? Até que ele chega em um lugar chamado Instalações de Controle Mental, onde ele descobre um monte de câmeras ligadas a cada sala da empresa, com o número de todos os funcionários, inclusive o número do Stanley, 427. Mas então, era isso? Stanley na verdade estava sob controle mental e por isso estava feliz com esse emprego entediante? Será que as emoções do Stanley teriam sido tão amargamente manipuladas por ele aceitar ficar apertando botões todos os anos de sua vida incansavelmente e se sentir feliz com isso? Ele não podia aceitar essa cruel realidade, mas ali diante dele estava todo o maquinário que decidia o que ele deveria fazer, o que todos deveriam fazer, na verdade. Botões com emoções como tristeza, feliz e entediado, e até botões com ações como andar, dormir, comer, entre outras ações que eu prefiro não citar aqui. Mas agora ele tinha uma escolha: ele podia tirar o controle da vida dele das mãos de outra pessoa, ele podia agora ver o mundo como ele realmente é, e não por trás de toda essa manipulação, desse controle mental, bastava apertar um botão. E foi o que ele fez. Desligou todo o maquinário manipulador e abriu as portas para a liberdade. Ainda restavam questões. Como ele saiu daquela Matrix? Onde estavam os colegas dele? Mas talvez a meta dele não fosse entender, mas apenas se libertar. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Mas estava Stanley livre? Tudo bem, ele saiu daquela máquina manipuladora, não havia mais ninguém controlando ele, além do narrador. Que tipo de liberdade é essa, onde ainda tem alguém falando exatamente como é o seu destino? E se lá atrás, em vez da gente escolher entrar pela porta da esquerda, como o narrador disse, a gente for pela direita? É nessa decisão que a gente aprende um pouco sobre a separação do homem. É aqui onde o jogo mostra que existem, na verdade, três personagens: o narrador, o Stanley e você. O Stanley é o homem programado para seguir o que o narrador diz. O narrador é o homem que dita o que o Stanley vai fazer. E existe você, a representação de você mesmo, da liberdade. E são nessas pequenas escolhas da parábola de Stanley que a gente pode observar a verdadeira liberdade, onde escolher a porta da direita desperta na gente o sentimento que os existencialistas chamam de Angst existential. Angst é uma palavra alemã, da qual eu obviamente não sei pronunciar, mas ela basicamente quer dizer angústia, eu acho. O melhor exemplo que eles usam, e que a propósito tem na Wikipédia também, é você estar em cima de uma montanha. Você obviamente pode cair dessa montanha, mas além de poder cair, você também tem a escolha de se jogar. É uma decisão sua e essa é a verdadeira liberdade. Nada te impede de tomar as decisões quando você descobre que elas existem. E isso é o angst existencial, ou angústia existencial. A angústia de saber que nada te impede e que você pode fazer. Por exemplo, você é atendente de algum lugar e surgiu um cliente muito mal educado. Você pode escolher continuar sendo atendente ou você pode bater naquele cliente. Tipo, nada te impede, sabe? A escolha é sua. Bem-vindo à liberdade. Mete pau no filho da puta.
luta. Existem vários finais desse jogo, inclusive o final que ele fala sobre destino, mas como esse roteiro tomou um corpo mais existencialista, eu vou continuar falando sobre o existencialismo. Mas se vocês quiserem saber mais sobre questões filosóficas sobre o destino e sobre a nossa jornada, e, enfim, deixem aí nos comentários. Existe também um final alternativo, onde a gente começa do escritório, pega a porta da direita e segue até uma plataforma que nos leva até um telefone. Telefone esse que a gente tem a opção de atender, e isso nos levaria para outro final, mas a gente também pode desligar ele da parede, e é isso que a gente vai fazer. Nessa parte, o narrador diz que ele não sabia que desplugar o telefone era uma opção válida. E é aí que ele descobre que a gente não é o Stanley, mas sim uma pessoa real, alguém por trás do computador, uma mente de verdade. Por isso, nós tomávamos decisões contrárias ao que ele estava falando, porque somos pessoas com liberdade dentro das nossas escolhas. E o narrador passa um vídeo pra gente aprender a tomar decisões no mundo real, para que a gente não estrague mais o jogo dele. Nesse vídeo, o narrador nos dá o exemplo de tomar decisões. Esse cara pode passar anos da vida dele ajudando pessoas de países pobres, ou pode colocar fogo na casa delas e nelas. Então ele pergunta, o que você faria? Tendo em mente que nada te impede, nenhuma moral, nenhum deus ou religião, nada. A decisão é totalmente sua. Você escolhe, tacar fogo ou ajudar. Ele também nos lembra que diferente do mundo do jogo, o mundo real faz sentido e que a gente deve tomar decisões racionais e nunca tomar decisões que não façam sentido. E se algum dia você estiver conversando com uma pessoa que não faça sentido, essa pessoa não é real e você deve arranjar uma desculpa para parar de conversar com ela. E é claro que ele ainda avisa. And finally, if you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant, and the feeling should subside. Bom, isso foi bem existencialista, né? Quando a gente volta pro jogo, a gente vê tudo bagunçado e o narrador diz que devemos voltar pra onde toda essa bagunça começou e devemos tomar a decisão que o Stanley tomaria pra consertar tudo. Então a gente chega nas duas portas e o narrador diz, Stanley escolheu a porta da esquerda. E é claro que eu fui pela direita só pra ver o que acontecia, mas não aconteceu nada, então a gente foi pra esquerda mesmo. E mesmo assim, o jogo continua todo quebrado, todo bugado. O narrador começa a se questionar. E na realidade, ele diz algumas coisas bem profundas que eu até anotei pra pensar sobre mais tarde, como por exemplo isso aqui. My entire game is destroyed. It was the only thing in the world that was mine, and you've run it into the ground. What, did you think that would be funny? You just had to see? Didn't I impress upon you how important it was to be like Stanley? He actually knows how to do what I tell him to. He understands that if I say to do something, there's a damn good reason for it. That thought hadn't even occurred to you, had it? That there's a world outside of you? You're a child. Será que não é um pouco de hipocrisia ele falar isso? Então a gente é teletransportado para a decisão das portas de novo. Indo para lá, a gente vai até a sala do chefe. As coisas estão um pouco diferentes, mas o teclado para colocar a senha dessa vez é com voz. É um interfone agora. O Stanley tinha que falar um código e a porta se abria. Mas como o narrador disse, o Stanley nunca foi treinado para falar. E mesmo que ele quisesse, ele não conseguiria. Ele estava até disposto a enfrentar o desconhecido, mas ele nunca foi treinado para isso. Então é claro que ele falhou. O narrador fica muito bravo com a gente. Ele diz que o Stanley faria as coisas da maneira certa e que ele respeitaria a história dele. Então o jogo reinicia e a gente começa a mexer outro corpo, o nosso, e começa a ver o Stanley de cima. O narrador pede pro Stanley fazer uma decisão, mas o Stanley sem nós não é nada. Então o jogo acaba. É nesse momento que o narrador vê o verdadeiro valor de uma pessoa real. Eu encaro essa parte do jogo como desespero aos olhos da filosofia existencialista. Por exemplo, alguém que está desesperado para os existencialistas é aquela pessoa que, por exemplo, se enxerga muito honesta, muito verdadeira, mas quando ela percebe que ela mentiu, se vê em desespero. Porque o que construía a identidade daquela pessoa verdadeira era ela se achar verdadeira, se achar honesta. Aquilo construiu ela. E agora, essa base que aparentava ser sólida, ela já não existe mais. Ou seja, se eu me vejo como uma pessoa que só diz a verdade e eu me pego mentindo, eu entro em desespero por não suportar a minha própria hipocrisia. É igual o Stanley. Tudo que o Stanley sabia fazer era seguir ordens, seguir o controle mental e o narrador. E ele era feliz assim. Mas nós, o jogador, mostramos pro Stanley a capacidade de decisão. Nós demos pra ele a verdadeira liberdade. Nós mostramos que ele não tem que escolher só a porta esquerda, mas que ele também pode escolher a porta direita. Fazendo isso, nós tiramos o que definia o Stanley. E agora, parado e quieto, sem saber pra onde ir ou o que fazer, ele se encontra em desespero. E desespero não é aquela pessoa que fica gritando, mas você pode estar em desespero, pelo menos para a filosofia existencialista, de uma maneira bem calma. É um estado mental. O que definia a identidade de Stanley era seguir decisões tomadas por outras pessoas, receber ordens, obedecer os comandos do computador. Mas nós destruímos essa definição de identidade dele, mostrando que há mais do que seguir ordens. E agora ele tá em desespero. Quando você tira alguém da caverna, ou a luz queima os olhos da pessoa, ou a luz queima a mente. Realmente.
Pô, os vídeos dele é da hora, apesar de eu não concordar sempre com as ideologias.